Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvamos a Deus, irmãos, e agradecemos ao Senhor por este momento glorioso em sua presença, pelo que Ele já tem proporcionado às nossas vidas nesta tarde gloriosa. Confesso para os irmãos que o meu coração, a minha alma, ela transborda de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque o Senhor está aqui neste lugar. A glória do Senhor, ela pode ser notória, ela pode ser real em nossos meios. O seu poder se manifesta sobre a vida daqueles que o amam, que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós abrimos o nosso coração, meu irmão, o poder de Deus, ele desce sobre as nossas vidas de uma forma tão natural que a gente sente esse poder e a gente não se contenta em ficar calado. Então a forma que nós temos de expressar é em louvor, adoração e glorificação ao Cordeiro de Deus. Então isso é muito maravilhoso, é algo que vem do coração de Deus aos nossos corações. Então isso é muito glorioso e momentos como esse, irmão, ficam marcados nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Momentos como esse, eles ficam registrados, mesmo que você às vezes por algum momento você esqueça, mas o Espírito Santo te lembra. Lembra-te daquele dia. Esse momento glorioso, irmãos, é como se fosse um alerta para a igreja do Senhor. Não é os primeiros dias, nós temos que ficar atentos acerca disso, é o avivamento dos últimos dias. E nós vemos que o nosso irmão Joel, há muitos anos atrás, ele já previa, pastor Benedito, esse avivamento que seria derramado sobre a igreja, aonde toda a igreja seria contemplada com este avivamento. E eu confesso para a igreja que é um momento de Deus derramar o seu poder, é o momento da igreja estar atenta, esperando a vinda do Senhor, porque a uma hora dessas Ele vem. E eu confesso para os irmãos que eu aguardo, anelo por este dia, estou atento, vigilante todo dia, pedindo ao Senhor, ajuda-me, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, para que eu possa ter um dia, um lugar de repouso, de descanso ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que eu vim amar os meus irmãos que vinham ali, o irmão Aderlan, o irmão Jardel, o irmão Jardos, esses guerreiros, a qual eu os convidei para estar aqui juntamente comigo nesta tarde, junto com a igreja do Senhor. E eu vinha conversando com eles, irmão, falando acerca da vigilância, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu acho interessante que esse evento vai acontecer e é um povo no meio de um povo que são muitos chamados e que são poucos escolhidos. Sabe os que são escolhidos? São aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e eles não são pegos despercebidos, porque anelam e esperam e aguardam esta vinda do Senhor, que foi uma promessa que ele fez, que ele iria para o Pai, mas uma hora ele voltaria. E ele não deixou eu nem você só, não nos deixou órfão. Louvado seja o nome do Senhor, o seu Santo Espírito, ele está sobre a minha e sobre a sua vida. Que você possa a cada dia anelar por esta volta, que possamos estar vigilantes. E este tema, irmãos, em que está registrado aqui no livro de Isaías, é uma passagem muito gloriosa, e eu acho muito interessante que o profeta Isaías foi um desbravador do Evangelho, e principalmente naquele período em que ele mencionava a palavra de Deus para um povo que estava cativo, um povo que sofria, aprisionado, e não é diferente dos dias que nós vivemos e vivenciamos hoje. Há um povo lá fora, ainda que não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo eles têm que alcançar também, e os porta-voz do Senhor somos nós. Isaías partiu, os outros profetas foram. Olhe para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e diga: você é um porta-voz, você é um profeta de Deus nesta terra, meu irmão. Mas fale com mais autoridade, meu irmão, você é um profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante, eu vendo acerca do profeta Isaías, irmão, homem que foi muito abençoado por Deus e conhecido
como um dos evangelistas no Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, e que foi contemporâneo de Miqueias, de Oséias, de Odade e outros profetas, daquela mesma época, que desbravavam esta palavra, a qual hoje eu vejo muito e me espelho muito nos nossos líderes, nos nossos pastores, e sempre eu menciono. Nós vemos, irmão, que aqueles que fazem menção do Senhor, fazer menção é citar ou é falar o nome de alguém ou citar algo, é fazer menção. Eu estava aqui ouvindo a nossa irmã quando trouxe aquela saudação, e nós vemos que aquele cego de Jericó, ele fez menção do nome do Senhor, para que ele pudesse alcançar a bênção, a qual há muito tempo ele esperava. Então a igreja do Senhor, ela não pode estar calada, porque quando alguém está mencionando, está citando, clamando o nome do Senhor, as portas do céu se abrem, os embaraços desaparecem, as muralhas caem por terra, e o nome do Senhor é glorificado pelas bênçãos que nós alcançamos. Mas se é um povo calado, meu irmão, não tem como você chegar no lado de alguém e chamar se você ficar calado. Você nem entra, você fica lá fora e espera muito tempo. Tem muitas pessoas que estão assim, esperando Deus agir. Deus é tão bom que Ele ainda age. Pela sua bondade e a sua misericórdia, mesmo às vezes quando nós não mencionamos seu nome, mas mesmo assim Ele nos abençoa, porque Ele é misericordioso. Então Deus é muito maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. E nós vemos que a descrição do profeta Isaías no seu ministério, ele pregou em uma época em que Israel vivia uma decadência, trilhando por um caminho que conduziu à destruição, ou seja, daquela nação. Por quê, irmão? Pela desobediência. Ou por que estava acontecendo? Porque o povo estava com o coração endurecido. A palavra de Deus era mencionada, era pregada para aquele povo, mas mesmo assim eles mantinham o coração duro. E a palavra de Deus não entrava neles, não era enxertada nos vossos corações, e por isso veio a ruína daquele povo. Mas eu quero dizer que nesse mundo, na sociedade em que nós vivemos, precisa muito que exista profeta de Deus, que não cale perante as injustiças, por tudo que as circunstâncias desta vida, que muitas das vezes são impostas diante da igreja do Senhor, para que assim o nome do Senhor não seja proclamado, para que as vidas não sejam alcançadas através do evangelho da palavra de Deus. Existe dificuldade, existe empecilho, barreira. Quando nós citamos em fazer algo para a obra de Deus, aí às vezes as coisas começam a dar dificuldade, começa a aparecer barreira, empecilhos, tudo isso, irmão, artimanha do inimigo. Porque ele é artimanhoso e ele tenta fazer esses embaraços para que as pessoas não sejam alcançadas, vidas sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado. Mas todo embaraço do inimigo cai por terra, porque a última palavra que prevalece é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós glorificamos e o adoramos, porque Deus, ele é fiel, e através de homens como Isaías, eu acho interessante, irmão, que Isaías, outros profetas, eles citavam para alguém registrar. Isaías não, ele mesmo citava e ele mesmo escrevia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que ele transmitia, ele mesmo vinha do coração de Deus ao coração dele, e ele mesmo ia registrando. Outros profetas, eles mencionavam para alguém e alguém ali ia descrevendo aquelas palavras. E muito me alegro em saber que há um povo nesta terra que ainda glorifica e que ainda mesmo diante das dificuldades, eles não param de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Bem verdade é que nós estamos saindo, posso dizer assim, de um quadro em que a igreja do Senhor passou um período aí, era tudo interditado, tudo fechado por conta desta pandemia, dessa coronavírus que surgiu, meus irmãos. Mas a igreja do Senhor, o templo, eu acho interessante, irmão, que os meus amigos diziam: a igreja está fechada, está parada. Eu digo, tá fechada a porta do templo, mas a igreja, ela está de pé, a igreja está viva, porque nós estávamos ali na casa dos irmãos, orando, cantando e louvando o nome do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela não pode parar, mesmo diante do que é posto diante de nós, mas nós não podemos parar,
porque o Senhor, Ele é conosco, e Ele nos dá esta força, nos dá este entendimento de a cada dia, dando escape, direção, discernimento, para que a sua obra, ela não venha parar, mas que ela possa ser realizada para a honra e a glória do Senhor. Nós vemos o tema desta campanha, irmãos, uma passagem muito gloriosa, louvado seja o nome do Senhor, a qual é citada aqui em Isaías 62, e a qual me chama muita atenção todo este capítulo. Mas o que me chamou mais a atenção é o que traz o tema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o versículo de número 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, talvez a minha Bíblia vai ser diferente da tradução de algum dos irmãos. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrada o Senhor, o nome do Senhor, não descanseis. Ou seja, ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, assim está a tradução em algumas Bíblias. Ou seja, quando nós vemos aqui, irmãos, o profeta Isaías citando esta passagem, nós vemos que os guardas, eles eram postos aos muros daquela cidade. Eles estavam atentos. Eles estavam ali para guardar, ou até mesmo para, se por alguma intervenção de um adversário, de um amigo, tentar contra aquela cidade, aqueles guardas estavam ali para guardar, ou para anunciar, para pedir o socorro, para dizer que a cidade estava sendo atacada. E eu acho muito interessante que quando nós vemos aqui citar esta passagem dos guardas, o guarda, ele é colocado, irmão, para guardar. Ele não pode dormir, meu irmão, de jeito, de modo algum. Eu conheço alguns amigos que trabalham como guarda, e eu converso com ele e eu digo, meu amigo, e você dorme a algum momento? Bem verdade é, irmão, que tem dizer eles que às vezes pensa em dormir, mas não pode dormir, porque o que lhe foi ali confiado é para que ele possa estar ali, no seu posto, firme. E a igreja do céu é da mesma forma, meu irmão, porque quando um crente em Cristo Jesus, ele dorme, então a sua posição é uma posição, quando ele está numa estatura dormindo, pastor, ele está parado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está fazendo nada. Quando a palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pois há muitas pessoas que o Senhor está pronto a revelar o seu poder, a sua glória, mas essas pessoas estão dormindo. Acorda. O Senhor trouxe-me aqui nessa noite, meu irmão, para dizer que o Senhor precisa de um povo que está atento, precisa de um povo que está em vigilância, para que através dessas vidas que somos eu, somos você, possa também desbravar na sua comunidade, próximo da sua casa, lá dentro do seu lar, no teu vizinho, precisando desta palavra ser anunciada. Você é um porta-voz, um profeta de Deus, que Deus escolheu nesta terra para fazer menção do nome dele. E quando nós estamos atentos, nós estamos em vigilância, o Senhor dá a direção para que você possa estar anunciando a sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então ele diz na sua palavra, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guarda que todo dia e toda noite. Era todo momento, irmão, aquela cidade ela estava guardada. Aí nessa tarde gloriosa, irmão, eu vi aqui os irmãos louvando, e era como se eu pudesse ver a mão de Deus estendida. Oh, Espírito Santo. Eu podia ver, amada igreja, como se fosse a mão do Senhor, como se fosse, não, que é aquele guarda fiel, aquele segurança que está ali ao meu lado, ao seu lado, para te desviar do mal, para te proteger, para trazer a vitória para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. As bênçãos de Deus chegam até nós, até a nossa família, quando nós servimos ao Senhor com santidade, com fidelidade, que estamos vigilantes de dia e de noite. Salmo 1, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vinha comentando de lá para cá, acerca do salmista expressando, que o servo de Deus, ele não pode se sentar na roda do escarnecedor, ele não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem a sua alegria na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É isso que a igreja do Senhor está
tem que estar vigilante, perseverando de dia e de noite, porque se o crente vigiar de dia e não vigiar de noite, e se o Senhor voltar uma hora dessa? Se o Senhor voltar agora, irmão, se o Senhor voltar daqui a alguns minutos ou daqui a alguns anos, será que nós vamos estar na posição? Será que do modo que você se encontra hoje, você está preparado para que o Senhor, quando Ele vier com os seus santos anjos, que é uma nuvem de glória, e Ele mencionar, escute o que Ele vai dizer: vindes bendito de meu Pai, porque para vós há um reino, um lugar preparado. Igreja do Senhor, este lugar, eu creio que já está pronto. E uma hora dessas o Senhor vem. Eu acho interessante, meu irmão, que Jesus, quando o Deus veio ao coração de Isaías e ele fez menção desta palavra, e está registrado também, louvado seja o nome do Senhor, que se nós, a igreja do Senhor, se nós se calar, o próprio Senhor, ele disse, se nós se calar, as próprias pedras clamarão. Então eu digo, onde está a igreja do Senhor que vai chegar a um ponto desse de se calar para que as pedras clamem? Sabe o que o Senhor fala ao meu coração nesta tarde, meu irmão? Se você não for, o Senhor vai levar outro e vai, a obra do Senhor não vai parar não. Se você não for, nessa tarde eu posso sentir o mover de Deus sobre o meu coração. Se nós não formos, irmão, Deus levanta outro e vai, porque a obra de Deus, ela não para. Exaltado seja o nome do Senhor. João e Pedro, quando eles subiam juntos ao templo a orar, e a Bíblia descreve que era a hora nona. Eles subiam, iam para o templo orar. E de repente, como de costume, irmão, estava ali aquele homem, coxo, aleijado. E aquele homem padecia muito tempo. Todas as pessoas passavam, davam esmola. E era o que ele esperava. E eu confesso para você que tem muitas pessoas vivendo desta forma. O Senhor deu um lugar de honra e ele ainda vive mendigando, pedindo esmola, porque não teve uma postura de ser transformado, regenerado, para viver conforme Deus quer, para estar mencionando o nome do Senhor, para que outras vidas fossem também alcançadas. Então, quando aquele coxo, aquele aleijado, ele viu aqueles dois homens, ele disse, eu vou conseguir mais uma esmola, porque era de costume. Aí, irmão, eu acho interessante, irmão, que nesse momento o nome do Senhor Jesus foi mencionado. Veja aí, há vários relatos da palavra de Deus, aonde o nome do Senhor é citado, milagres acontecem. E ele disse, pedindo-lhe uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, ele disse, nós não temos ouro nem temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus, o nome do Senhor de Jesus sendo mencionado, e vida sendo alcançada com milagres. Há vários registros da palavra de Deus, meu irmão, onde o nome do Senhor é citado, e as vidas são alcançadas. Por isso que há uma necessidade na minha vida e na sua vida de não se calar, de estar anunciando, proclamando o nome do Senhor, porque tanto você como outras vidas vão alcançar o milagre de Deus. E bem verdade é, meu irmão, que há muitas pessoas necessitadas, precisando desta ajuda, precisando deste nome ser mencionado. E esta é a nossa missão, a minha e a sua, que foi para glorificar e mencionar o nome do Senhor. Há vários relatos, irmãos. Se você for ver na palavra de Deus, o nome do Senhor, ele é citado e mencionado de uma forma gloriosa. Em muitos locais, em muitas passagens. Eu acho interessante também que lá no Salmo de número 20, e o versículo de número 7, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós também vamos ver, irmãos, aonde o Senhor vai falar acerca da confiança. Porque naquela época era... A confiança daqueles homens era para quem tinha um exército mais poderoso. E os instrumentos naquela época não tinha tanques de guerra, não tinha navios de guerra, não tinha aviões de guerra não. Eram os cavalos. E diz a palavra do Senhor que diz, uns confiam, louvado seja o nome do Senhor, em carros e cavalos. Aí mais uma vez nós vamos ver que o nome do Senhor vai ser citado aqui. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. O nome do Senhor, mais uma vez, é mencionado, irmão. Então, há uma necessidade da igreja não se calar, porque esse é o meu papel.
E é o seu papel de estar mencionando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos, fomos tirados lá do mundo de pecado para ser transformado, regenerado e estar a proclamar, a anunciar este evangelho. Eu confesso para os irmãos que quando for mais daqui a pouco, eu confesso que um dia eu pedi para o Senhor passar na minha casa. Eu passei por um momento de minha vida de angústia, de dor, de perca. E eu disse, Senhor, passa lá na minha casa. Nesse dia, pastor, eu me encontrei tão aflito, eu ainda não servi o Senhor, mas eu disse, Senhor, passa aqui na minha casa. E é desta forma, meus irmãos, eu confesso que nesta tarde, o Senhor está visitando os nossos lares nesta tarde. Está visitando as nossas casas. Quando eu falo isso, meu irmão, você tem que entender, compreender. Você está pensando, está visitando lá, minha família. Tá, oh Espírito Santo. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai lembrar e vai logo trazer esta tradução para dentro de você, que eu sou a casa de Deus. Eu sou a morada do Espírito Santo. E o Senhor te visita nesta tarde gloriosa. Eu acho interessante que Davi, quando foi enfrentar Golias, Golias veio todo armado, todo ali mesmo, como se fosse protegido mesmo. Eu acho interessante que Davi, além de usar a armadura, foi usar a armadura do rei, mas não serviu para ele. Meu irmão, não queira pegar a armadura de ninguém, não. Louvado seja o nome do Senhor. As armas que Deus te deu, o que o Senhor já preparou para ti, não precisa você estar imitando alguém ou estar usando, pegando carona, não, porque você é um instrumento do Deus vivo. Não pegue carona, não imite, porque Deus te usa. Olhe para o seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda, e Deus te usa nesta terra. Agora diga mais firme ainda, fique na posição. Oh Espírito Santo, aquela promessa se cumpriu nas vidas do discípulo. Ele disse, não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, não saia da posição, meu irmão. Fica na posição, na dispensação do Senhor. Porque Deus também te usa. Aí eu vejo o irmão pregando a palavra de Deus, a irmã cantando, diz, eu queria ser como ele. Deus te usa também. Vai para a brecha, vaso. Vai para a posição de servo, de adorador, que o Senhor também te visita e te usa nesta terra. Você é um canal de bênção nas mãos de Deus, por que não te usar? Aí eu paro, reflito, me examino, me corrijo, me conserto. Aí pronto, aí eu estou pronto, apto para ser usado por Deus nesta terra. É como faz, Deus usa. E Golias foi até Davi, e Davi disse, tu vem a mim com lança, com espada e com escudo, ao nome do Senhor, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Oh Espírito Santo, vá no nome do Senhor, meu irmão. Não precisa você estar pegando nada, inventando nada, não, porque a graça, Paulo disse, a graça que há em mim, o Senhor disse, a minha graça te basta. A graça de Deus que está na tua vida, meu irmão, te basta. Não precisa você copiar, não precisa você inventar nada, porque Deus, o Senhor, Ele é fiel para usar os seus instrumentos, os seus vasos aqui na terra. Bem verdade é que eu não posso levar ninguém. Ninguém pega carona pensando que irmão é usado por Deus, mas você sabe o que foi que Ele construiu? É melhor que nós façamos um tesouro lá no céu. Porque tem muito irmão às vezes que gosta de pegar carona. Às vezes o irmão é usado, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos homens de Deus que são usados por Deus, e eu procuro, eu disse assim, eu não quero ser que nem o irmão fulano, que nem o irmão ciclano, não, eu disse, Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos, eu também quero ser usado por ti nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é que eu faço? Eu dobro o meu joelho, consagro a minha vida diante do Senhor, busco o Senhor em oração pela madrugada, pela tarde, em todos os momentos, para que eu possa alcançar os meus objetivos diante do meu Senhor. E eu confesso para os irmãos que eu vendo o agir de Deus na igreja do Senhor nesses últimos dias, aí é que veio ainda uma preocupação em mim, em saber que Jesus está voltando. Eu confesso para os amados irmãos, alguns irmãos são conhecedores de um trabalho que nós viemos realizando ali, irmão, nesses últimos dias, nós temos feito um investimento, sabe em quem? Nas crianças, pastor Benedito, porque se Jesus não voltar logo, serão esses que irão estar desbravando o evangelho, a palavra de Deus, por esta nação, por este Quixeramobim, por Banabuiú e todas as cidades vizinhas.
ensinando a palavra conforme ela é, para que eles não possam se desviar. Quando crescer, não venha outro embaraço sobre o coração deles, sobre a mente, sobre a mocidade. O diácono Edson é um homem de Deus, tem ajudado-me muito, e eu confesso para os irmãos e a mocidade, os irmãos que é o líder já pode copiar, eles estão em 3 meses de consagração, 3 meses, orando a Deus. Eles estão com um plano de objetivo, eu nem sei ainda qual é, mas eu sei que Deus vai abençoar, porque quando nós temos propósito com Deus, Deus move o seu braço, o céu se abre e a igreja do Senhor é alcançada e as vidas que perecem lá fora. 3 meses de oração, meus irmãos, eles já estão concluindo. Se eu acho que falta mais ou menos uns 10 a 12 dias. 3 meses de oração, de jejum. Quando eles começaram, um dizia, eu só aguento até 9 horas, e não, é até 11 horas, e por aí eles estão realizando. Eu creio que Deus está abençoando aquelas vidas, e eles estão crescendo em graça, em conhecimento, e as crianças, meus irmãos, também, a gente tem instruído, ensinado aquelas crianças, e sabe o que é que está acontecendo, pastor? Eles estão pregando lá no colégio, estão orando, criança chorando, professor chorando, é o nome do Senhor que está sendo mencionado, sabe por quê? Porque nós estamos instruídos, a igreja do Senhor não está parada, o nome do Senhor é glorificado, as vidas são alcançadas. Eu conversando com eles, fomos um trabalho no Taperi, eles dizendo de uma criança que tinha se afastado. E eu disse, meus irmãos, pois ganha essa vida para Jesus. Quando passou 2 dias, meus irmãos, passou 2 dias, eles oraram por uma vida lá no colégio. Aquela criança que tinha se afastado foi chorando de joelho, professor chorou, pessoas choraram. Então isso é muito glorioso. Aí é que eu fico atento, eu digo, Jesus, o Senhor está voltando. A igreja do Senhor tem sido derramado um avivamento tão glorioso, e que assim as vidas têm sido alcançadas. Então, meu irmão, se você está estável, se você está parado, você que faz menção do nome do Senhor, tenha a ousadia, a autoridade de fazer no nome do Senhor. Porque nós vemos que nenhum dessas passagens que eu citei aqui, o cego de Jericó, ele fez menção do nome de Jesus, o nome poderoso. Eu acho interessante que alguns queriam impedir, né? Mandaram ele se calar. Da mesma forma, somos nós. Quantas das vezes não tentaram me calar, tentaram me impedir, mas mesmo assim eu ficava calado, na direção de Deus. Mas quando Deus me disse, Senhor, se é para eu falar, e o Senhor fala, aí eu falo. Porque eu vivo na dispensação do Senhor. E quando nós vivemos, irmão, na dispensação do Senhor, no momento que é para você se calar, Deus manda, Deus se direciona. Mas no momento que é para você falar, Deus também fala. E se eu disser a você, meu irmão, que tem muitas pessoas que Deus tem mandado e você não tem ido. Deus tem mandado você falar e você não fala. Você não sabe que tem vidas perecendo. Você não sabe que outras vidas deixaram de ser abençoadas por Deus, porque você não tem ido, meu irmão. Isso é algo muito sério. Você é um vaso de Deus. Às vezes nós se colocamos na posição, eu sou o mais pequeno da casa do Senhor, eu sou assim o mais falho. A gente se considera assim. Mas eu acho interessante que no meio de muitas pessoas, de milhões de pessoas que tem nesse mundo, Deus escolheu eu e escolheu você. Então por que não ir? Por que não falar quando o Senhor mandar? Se você é um instrumento na mão de Deus, meu irmão, peça a Deus, Senhor, me dá discernimento para eu discernir o que é meu e o que é teu. Quando tu manda, ou é mesmo quando eu quero ir. Nós temos que ter esse discernimento, e quem pode dar? Deus. Peça nas suas orações que o Senhor te abençoará de uma forma gloriosa. Aí você vai fazer, meu irmão, a obra de Deus com perfeição. Porque o nome do Senhor, ele não pode ser mencionado de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Nós vemos que quando Golias veio, ele veio todo ali autoritário. Mas ele vinha no nome dele, vinha confiando nas armas deles. Ele vinha confiando no escudo, na espada que ele tinha na mão e na lança. Aí Davi simples, mas cheio do poder de Deus, meu irmão. Eu acho interessante que o inimigo, quando ele vê um crente cheio do poder de Deus, ele já vai batendo em retirada, porque não pode permanecer. A glória do Senhor é maior do que o que está em mim, é maior do que o que está no mundo. Por isso que esse mundão aí que está lá fora, precisa de ser alcançado pela palavra de Deus. E quando o crente, ele é usado. E eu acho interessante que aquela passagem dos discípulos, o Senhor estava os instruindo para eles saírem na seara. Aí, o revestimento que desceria do céu era para preparar eles
para quando nos momentos de dificuldade que eles encontrassem, que quisesse calar eles, que quisesse impedir, o Senhor estava dando este revestimento, era o Espírito Santo, o poder de Deus que desceria sobre ele e os capacitaria. Não pense, meu irmão, que no seu nome você vai a lugar nenhum, não. Não vá pensando no seu conhecimento, não vá pensando na sua robustez, não vá pensando no dinheiro que você tem, nas suas condições financeiras, porque se não for no nome do Senhor, isso aí não vale nada. Porque tudo isso aqui perece diante da presença do Senhor. A última palavra, ela vem do Senhor. E ele diz: posso todas as coisas naquele que em mim se fortalece. E eu acho interessante Paulo instruindo a Timóteo, e Timóteo era Paulo, um homem desbravador do evangelho, e a obra de Deus, meu irmão, nós temos que ter consciência disso, que ela é feita em conjunto.